Fala, turminha, tudo bem com vocês? Turma, então, vamos aí começar a nossa primeira aula, é, fora zoologia, né? Que era o tema que a gente ficou nas últimas 4 aulas. Esse é o primeiro tema nosso fora disso, e é um tema que, professor, cai ou não cai no vestibular? Com certeza vai cair no vestibular. Seja no Enem, que vocês vão fazer, ou seja na Unesp, Unicamp ou USP, por exemplo, vai cair esse tema que a gente vai estudar agora, que é a fisiologia humana. Nossa, mas o que cai da fisiologia humana? É aí que a gente vai estudar agora, vai entrar de adentro em questão da fisiologia humana, que é muito grande e repleto. Porém, a gente vai estudar os principais ali, vou dar uma pincelada sobre os que não caem ou normalmente costumam não cair, e assim a gente vai. É lógico que essa matéria, ela é cobrada diferente conforme os vestibulares, etapas desses vestibulares. A gente encontra, por exemplo, fisiologia no Enem de jeito muito brando e simples. Talvez uma pergunta mais ou menos em questão, mas normalmente são as perguntas principais dos temas principais que eu vou mostrar para vocês. Já em questão de FUVEST e USP, principalmente na segunda fase, já é algo mais trabalhoso, principalmente quem quer medicina. Fisiologia cai muito nos vestibulares das particulares, porque na verdade é o principal e é realmente o estudo dos nossos seres humanos, por exemplo, nas funções que os nossos órgãos têm em nós, por exemplo. O que que seria, gente? Passando aqui. Vamos lá, gente. O que que seria a fisiologia humana? A fisiologia humana é um ramo de estudo sobre os principais processos que se passam no interior de nós humanos, foi como eu disse para vocês, sobre os passos que nossos órgãos e todo o nosso corpo faz e compreende. O entendimento desse ramo é o que traz aos estudiosos da área do conhecimento como os processos fisiológicos influenciam no funcionamento e no sistema de nosso corpo humano. Fisiologia nada mais é, vou dando um exemplo aqui, fisiologia humana, nada mais é que o estudo sobre as principais funções que nós seres humanos temos. Funções do que qual todos nós dependemos, por exemplo, e que todos nós necessitamos. Vamos lá. Mas me explica o que seria fisiologia, por exemplo. Não entendi muito bem. De um jeito simples. Fisiologia humana nada mais é que o estudo que compreende as partes do nosso corpo, desde os órgãos às células, responsáveis por alguma função ou funções que nós seres humanos apresentamos. Por exemplo, a gente tem total noção que o intestino faz parte de um sistema responsável pelo quê? Pela digestão. Então a gente sabe que o intestino é responsável pela digestão ou faz parte desse sistema de digestão. Existem alguns órgãos que eles compreendem mais de uma, eles fazem parte de um sistema com mais de uma função ou mais de um ou mais de uma função fisiológica, por exemplo. Mas foi o que a gente teve na cabeça. A fisiologia nada mais é que o estudo, por exemplo, qual a função que o intestino tem e o que que ele representa. A gente sabe que o intestino representa um órgão presente no nosso sistema de digestão, por exemplo. As funções fisiológicas principais do corpo humano. Como assim as principais do corpo humano? Elas são as principais por quê? Porque sem elas, nós seres humanos, a gente não consegue viver, por exemplo. Como assim? A gente consegue viver sem a fala, sem a visão, por exemplo, mas sem a digestão, a respiração, a excreção e a circulação que nós seres humanos compreendemos, não consegue permanecer a vida, entendem? Como assim digestão? Se nós seres humanos a gente não tem
um processo digestivo, o nosso corpo não consegue apresentar e nem assimilar proteína, gordura e carboidrato, que são responsáveis pela manutenção da nossa vida. Aí ele também não consegue apresentar as vitaminas, entende? Sem a respiração. Sem a respiração, a gente não consegue trazer o oxigênio, por exemplo, e nem eliminar gás carbônico, que fazem parte da conservação da nossa vida. Sem a excreção. Imagina se a gente não conseguisse eliminar os líquidos, necessitando comer cada vez mais. É lógico que o nosso corpo, uma hora, ia chegar a explodir. E isso não acontece, por exemplo, por causa do nosso sistema de excreção. E circulação, a gente logo se remete ao nosso sangue, todo o nosso sistema ali, que tem uma enorme função. Além de levar nutrientes, além de levar, por exemplo, alguns glóbulos, por exemplo, o glóbulo branco, que representa, por exemplo, a segurança e a imunidade de nós seres humanos, tem enormes funções no nosso corpo. Então, as funções fisiológicas principais do corpo humano são digestão, respiração e circulação. A gente vai compreender, e a gente vai estudar algumas outras funções só de olhar, que necessariamente não todos os seres humanos necessitamos fazer. Como vocês vão encontrar várias pessoas que não têm isso. Mas é bom entender que essas são as principais. Por quê? Porque nenhum ser humano consegue viver sem essas 4 funções principais do corpo humano. A gente agora passa para as funções fisiológicas humanas que existem nos nossos corpos. São bastantes. A gente não vai estudar assim, a forte todas, porque tem muitas aqui que difícil cair. Mas eu vou falando um pouco. A gente tem o sistema fisiológico, a gente tem o sistema respiratório. Dentre os sistemas fisiológicos, a gente tem o sistema respiratório. Respiratório, a gente já coloca em questão. A gente já consegue assimilar. Quando a gente fala respiratório, quais são os órgãos, por exemplo, para a gente já assimilar a fisiologia? A gente coloca? A gente coloca o pulmão, a gente coloca, assim, exemplo, a narina. Mas beleza, então vamos lá. Sistema respiratório, a gente já consegue linkar. O circulatório, a gente já consegue também linkar em questão de veias, essas coisas, coração. Sistema muscular, a gente consegue já entender. Sistema digestivo, foi o que eu expliquei para vocês. Precisa comer, por exemplo. Sistema sensorial. O que compreende o sistema sensorial? O que compreende o sistema sensorial, por exemplo, é a visão, tato, paladar. São alguns fatores que entendem em questão de sensorial. O endócrino, por exemplo, a gente vai estudar sobre o reprodutor, que a gente vai falar nessa aula, e o reprodutor masculino. Eu tenho o sistema reprodutor feminino e o masculino. Nessa aula, a gente vai falar sobre o reprodutor masculino, e a gente vai ter uma aula específica só para falar do reprodutor feminino. Porque no reprodutor feminino, a gente pode dizer várias coisas, em questão propriamente de como acontece, em questão de gestação, e o ciclo de menstruação, por exemplo, das mulheres. E o sistema tangumentar. Ou seja, esses são os sistemas que a gente apresenta nos nossos corpos humanos. Todos são essenciais para a nossa vivência, por exemplo, ser humano vivo. Alguns não. Por exemplo, o próprio sistema nervoso. Existem crianças, em questão de bebê, por exemplo, que nascem sem o cérebro. A vida dele consegue a permanência da vida deles? Conseguem. Existem relatos de pessoas que nascem sem necessariamente o cérebro. Lógico que não há uma locomoção, tudo, mas através de aparelhos médicos, essas coisas, consegue ter a permanência dessa vida. Beleza. Sistema, a gente consegue colocar em questão do sistema reprodutor. É lógico que os órgãos do sistema reprodutor, um ser humano, sem problema nisso, consegue ter, mas necessariamente um homem ou uma mulher não necessariamente precisa reproduzir, por exemplo. Ou seja, não são todos os sistemas que são necessários, assim, ou todas as funções que esse sistema apresenta são essenciais para a manutenção da vida. Mas, como eu disse para vocês, existem os principais. E agora, de diferente, a gente vai falar nada mais do que o início da vida, o início de todos os sistemas,
que é o sistema da reprodução humana. E especificamente nessa aula, a gente vai falar sobre a reprodução humana, mas com destino ao masculino. Como disse para vocês, o feminino é grande e a gente pode separar bastante conteúdo lá, que fica para uma aula, para a próxima aula nossa. Nessa aula, como a gente vai só introduzir uma aula na outra, já dá para a gente falar o masculino, por exemplo. Dentre a reprodução humana, no nosso sistema de reprodução, a gente vai falar hoje e agora sobre o sistema de reprodução masculino. Vamos lá. O sistema reprodutor humano é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e feminino. A gente, na nossa cabeça, a gente consegue assimilar quais são os órgãos, mas a gente vai falar especificamente de qual é a função deles. O aparelho genital masculino é constituído por dois testículos, bolsa escrotal, epitídeo, canal diferencial, canal diferente, pênis, glândulas, e a gente também encontra próstatas, vesículas seminais e glândulas bulboretais. Aqui a gente vai encontrar uma foto que não está em uma ótima definição, porque o slide, por exemplo, tem plugin de que a gente aderiu no Cover, não deixou ele ter uma boa definição, mas a gente consegue apresentar correto. Eu vou passar o mouse em cima e a gente consegue ter uma definição. Começando aqui pelo pênis aqui. Tem a glande, que é a cabeça, onde que não tem uma escrita aqui definição, mas a gente encontra o pênis, que é tudo isso aqui onde estou passando com o mouse. A gente encontra a uretra, ó, a uretra, onde está indicando que seria esse caminhãozinho, consegue entender? A gente encontra também a bexiga, que a bexiga, ela não necessariamente faz parte do sistema reprodutor masculino, mas ele está presente porque, querendo ou não, o mesmo, o mesmo canal onde que é expelido, por exemplo, o espermatozoide, é expelido também a urina, que faz parte de um outro sistema, como a gente já falou. A gente encontra a bexiga. A gente encontra a vesícula seminal, onde a gente vai falar ainda sobre ela, a próstata, o canal diferente. O canal diferente a gente pode entender, ó, que imagina que ó, saindo o esperma daqui, ó, que seria dos testículos, onde que ele é produzido, é esse caminho aqui, o canal diferente. O epitídeo é como se fosse, por exemplo, uma capinha aqui, ó. Uma capinha em cima do testículo, não é em todo. É como se fosse onde que faz a ligação do testículo ao canal diferente. Seria como se fosse uma capinha em cima, por exemplo. Também é importante falar, que não está escrito nos slides, mas já caiu no vestibular, em questão de como se representa, como que o saco, que é essa parte aqui, saco escrotal, se comportam com diferentes temperaturas. É preciso dizer, por exemplo, que já caiu no vestibular em questão dessa parte, que no inverno, por exemplo, os testículos tendem a, a soltarem, a crescerem, por exemplo. Por quê? É como se fosse um comportamento deles. O testículo, ele não se dá muito bem com, por exemplo, calor, entende? Então, eu acho que eu devo ter confundido, por exemplo. No inverno, o saco tende a ficar bem juntinho, bem enrugado, por exemplo. É porque ele não gosta, por exemplo, do frio, muito frio. Também no inverno ele tem de ficar muito grande, porque ele também não gosta do calor. Ou seja, ele tem de soltar, ficar grande, soltar, por exemplo. Por quê? Porque é uma proteção que ele tem. O esperma, por exemplo, que é produzido ali, ele não gosta de calor. Existem casos, por exemplo, que o excesso de calor gerado, por exemplo, por cueca, com aquela cueca apertada, essas coisas, impedem futuramente o homem de poder ter um esperma saudável, fazendo com que o próprio vire infértil, por exemplo. E aí vamos voltar a falar sobre isso. Reprodução humana. Os testículos, que é o que a gente acabou de falar,
são glândulas sexuais masculinas, também denominadas de gônadas, localizadas no interior da bolsa escrotal, o saco. Os testículos apresentam duas funções básicas: a produção de hormônio da testosterona, ou seja, o testículo ele também não está só em questão do sistema de reprodução, a gente vai encontrar ele em questão dos hormônios, mas o testículo ele faz parte de um dos principais hormônios que nós humanos, ele produz um dos principais hormônios que nós seres humanos necessitamos, nós seres humanos em questão dos masculinos, assim. Ele define, por exemplo, a quantidade de testosterona define algumas características de nós seres humanos. A quantidade de testosterona também corrobora para o auxílio e manutenção da massa muscular. Como a gente pode entender, por exemplo, que ele não é só principal nesse sistema, mas ele abrange outras áreas. Testosterona, responsável pelas características masculinas, que ocorrem nas células de Lynch, e a produção dos espermatozoides, ou seja, as glândulas sexuais masculinas, denominadas de gônadas, elas têm a função do quê? Da produção de testosterona. Testosterona é um hormônio que define característica masculina. Então, é responsável por várias funções, como a manutenção e produção de massa muscular, corrobora para essa função, em questão de várias outras coisas, como em questão voz, por exemplo, e pelos. O pelo dos nossos seres humanos, de nossos seres humanos masculinos, também tem algumas características que levam e são geradas em questão pelos testículos, pelo hormônio que o testículo produz, que seria a testosterona. E também o que o testículo produz, por exemplo, são os espermatozoides que ocorrem no interior desse testículo. Vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente encontra o testículo. A gente encontra vários veios, por exemplo, que a gente vai falar ainda em aula sobre quais são. A gente encontra aqui e todo o canal onde que ele sai, por exemplo. Quando a gente vai falar em questão disso, em questão de prevenção a doenças e também métodos contraceptivos. Quando a gente for falar em questão de métodos contraceptivos sobre a vasectomia no ser humano masculino nada mais é que o corte, o rompimento dessa veia aqui, por exemplo, impedindo que o esperma produzido pelo homem, pelo testículo, chega à glande, ao pênis, por exemplo. Aí vamos lá, continuar aqui com a nossa explicação. Reprodução humana. Os espermatozoides saem desses tubos, que é onde a gente encontrou em função, são os tubos ali que saem do testículo, como a gente disse, e são transportados para os vasos eferentes. E a seguir, para o epitídeo. A gente tem que ir lá, colocar tudo a nossa visão que a gente viu naquele slide posterior da foto, onde adquire mobilidade. Por que adquire mobilidade? A gente encontra várias partes ali que adquirem e fazem com que o espermatozoide ganhe mobilidade. Por exemplo, antes da própria ejaculação, nós seres humanos, em questão dos masculinos, a gente produz um líquido lubrificante que é expelido antes da ejaculação em si. Tanto que o método de coito não é muito recomendado, não porque antes da ejaculação a pessoa vai e tira o pênis, mas sim porque muitas vezes antes propriamente da ejaculação, você solta um pouco de espermatozoide nesse líquido lubrificante que é expelido antes propriamente da ejaculação. Aí vamos lá. O espermatozoide sai, vai para os vasos eferentes, passa para o epitídeo, onde adquire mobilidade. Cada epitídeo conecta-se à vesícula seminal, a um sêmen. A gente vai ver na foto ali as características, pelo canal eferente, formando um ducto ejaculatório,
O ducto ejaculatório nada mais é que o líquido, por exemplo, que ele está dizendo. Um ducto ejaculatório nada mais é do que, por exemplo, ele está criando um fluxo que é que é o esperma, que atinge a uretra. Ou seja, ele passou ali pelo epitídeo, passou o sêmen, que é produzido em outro lugar, por exemplo, eu já disse para vocês, o sêmen se linkou com os espermatozoides, agora ele está passando pela uretra, onde saem os espermatozoides, que são liberados juntamente com as secreções produzidas pelas glândulas anexas. No propriamente espermatozoide, a gente não acha e não compreende só sêmen e espermatozoide, por exemplo, nesse líquido ejaculatório. A gente compreende ali dentro também outros líquidos produzidos por outros órgãos, por exemplo, as glândulas anexas, que liberam alguns com funções de propriamente de lubrificar, e outros, como eu disse, por exemplo, esse líquido que sai antes propriamente do esperma, com função de lubrificar todo o canal para que o fluxo de espermatozoides saia conciso. E forma um cerno, e no final ali, depois que passou ali pela uretra, formam-se o esperma e o sêmen. Aqui, ó, na próxima foto, a gente consegue propriamente dizer. Aqui a gente consegue ter a característica do espermatozoide. Na próxima aula, a gente vai falar o que é cada parte, por exemplo. Mas a gente consegue entender, quando a gente vê um fluxo ejaculatório, a gente consegue claramente perceber quais seriam o fluxo, por exemplo, alguns líquidos ejaculatórios que saem, preciso, e o espermatozoide, por exemplo. O espermatozoide tem uma característica a olho nu de ser branco, por exemplo. E líquidos como o sêmen, esse líquido ejaculatório que eu disse para vocês antes, podem e têm a característica de ser transparente a olho nu. Aí que tá, e quando eu falo, por que o método de coito ele não é recomendado? Porque nesse líquido, que é produzido lá nas glândulas anexas, que a gente disse, que é um líquido lubrificante que sai antes propriamente da ejaculação, a gente encontra, por exemplo, o espermatozoide. Ah, mas dá um exemplo. A pessoa foi e ejaculou na primeira vez, por exemplo, uma camisinha. Aí ele vai numa segunda vez e fala, vou utilizar o método de coito porque eu não tô camisinha. E nessa primeira ejaculação ficou resquício de espermatozoide. Nesse líquido lubrificante que sai antes da segunda onda ali de fluxo de espermatozoides, contém um pouco de espermatozoide ali no caminho. Quando esse líquido passou e esse tantinho consegue fecundar, por exemplo. E dando um exemplo. E aí, gente, a gente acabou essa nossa aula. É uma aula grande, assim dizendo. A gente vai estudar bastante sobre sistemas ainda. Tem um sistema de reprodução masculino, tem um sistema de reprodução feminino. A gente fala em questão de esperma, por exemplo, que é importante também. A gente vai falar sobre o respiratório, a gente vai falar sobre o circulatório, sobre o digestivo, que cai bastante. A gente vai falar bem pincelado, mas a gente vai falar sobre o sistema nervoso, que a gente também vai falar, por exemplo, sobre alguns hormônios que a gente apresenta. Então, a gente vai ainda falar bastante sobre fisiologia humana. E é isso, gente. Valeu pela aula. Muito obrigado pela presença de vocês.